Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo a Deus a oportunidade e o privilégio de vir gravar mais um vídeo propagando o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? E agradeço a você que sempre está no meu canal, ou a você que está vindo pela primeira vez. Eu peço sua inscrição, eu peço que você deixe o like, tá bom? Eu venho falar aqui de uma coisa muito grave, do que tem acontecido nas igrejas, né? De uma forma geral aqui no Brasil. Não vou falar de outros países, vou falar o que tem acontecido aqui na nossa nação. São escândalos, são igrejas esvaziando, são pessoas, são cristãos desistindo muitas vezes de congregar. Muitas vezes as pessoas, o cristão, ele não tem abandonado a sua fé em Cristo Jesus, mas ele tem se desiludido de uma forma geral com as lideranças, com os pastores, né, das igrejas. Claro que não são todos, não são todas as igrejas, né? E a ovelha, e até mesmo o pastor, né, ou um líder, ele muitas vezes desanima no meio do caminho e começa a não congregar. Tem até um grupo se autodenominando aí, ou são chamados, né, de desigrejados. São cristãos que professam a fé, estudam a Bíblia, cumprem os mandamentos de Deus, mas não querem mais congregar. Uns por algum motivo, outros por outro, outros por não acreditar ser mais necessário congregar, né? Não ser mais necessário os templos. Mas eu, pelo que eu observo na Bíblia, pelo que eu estudo a palavra, né? Nós somos chamados de ovelhas. E a ovelha, quando está dispersa, ela pode sim se tornar uma presa para o predador. Não é verdade? Então ela tem que estar, claro, Jesus sempre em primeiro lugar. Nós temos sempre que ter em mente que o nosso alvo, o nosso objetivo é Jesus Cristo, o bom pastor, nosso único e verdadeiro pastor. Palavras de Jesus. Amém? Convido você a Bíblia no livro de João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor, né? Jesus dá um sermão, ele nos ensina, ele testifica de si mesmo os atributos e ao mesmo tempo, né, os atributos dele e daqueles que viriam a ser líderes, a serem pastores. Pode-se dar o nome que quiser, pastor, bispo, presbítero, pregador, enfim, todo aquele que está na liderança, na condução, principalmente aqueles, né, que estão na liderança ali de uma igreja, na administração de um templo. Da igreja que eu falo, de um templo, né, onde muitas almas se reúnem durante alguns dias na semana, no domingo, no sábado, e ali vão para adorar a Deus. Então vamos lá, para não ficar prolongando muito. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. Chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus e disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui Jesus está se referindo aos falsos messias que vieram antes dele, que se apresentam até os dias de hoje e continuarão se apresentando como salvadores, né? Como os messias, como os Jesus Cristos, né? Como Salvador, né? Como diz o nome, como significa o nome Jesus. E na verdade, na verdade ele não se referiu aos profetas, né? Aos patriarcas, aquelas pessoas os personagens bíblicos que deixaram bons exemplos para a gente, não. Ele está se referindo àquelas pessoas que se diziam Messias. Eu sou o Messias, né? Eis-me aqui, né? E no final do tempo também haverá vários falsos Messias se apresentando. Mas ele nos ensina que quando ele vier pela segunda vez, do Oriente ao Ocidente, todos o verão. Não haverá necessidade de você procurar onde está o Messias, não, porque você vai ver, né? A glória de Jesus será tanta que você vai ver. Qualquer parte do planeta você verá, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem são as suas ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém, glórias a Deus. Eu fiz um pequeno esboço aqui e vou estar aqui falando de versículo a versículo. Eu peço perdão se minha voz não estiver saindo muito boa aí no áudio, tá, pessoal? Tô com a voz meio rouca, sentindo meio rouco. Não sei se é o tempo, não sei se é muito seco, né? Muito calor. Então, nessa passagem bíblica, Jesus testifica de si mesmo e fala do atributo do bom pastor. Vamos então estudar a palavra de Deus. No versículo 1, Jesus diz, né, que ele é a porta. Portanto, aquele que se diz, né, que é consagrado de alguma forma, que tem um dom espiritual de pastor, de líder, de bispo, de qualquer outra nomenclatura de liderança, deve ser um imitador de Cristo, pois de si mesmo o homem ele começa a ensinar heresias, né? Ele não ensina os mandamentos de Deus. O homem que não entra pela porta, ou seja, aquele que não tem um encontro real com Jesus Cristo, aquele que não tem a comunhão com Jesus, ele jamais vai poder ensinar o caminho do reino dos céus. É como se fosse um cego guiando outro cego, né? O pastor, versículo 2, o pastor tem que ter uma comunhão, né, real com Deus, com Jesus. O bom pastor procura conhecer suas ovelhas pelo nome, conhece suas dores, suas feridas, né? Ajuda na luta e se alegra nas vitórias. E daí suas ovelhas o amam e o seguem. Nós vemos pastores, eu tenho visto pastores, eu tenho visto líderes
querendo serem amados, querendo reconhecimento do seu trabalho. Mas quando nós nos lançamos na obra de Deus, o reconhecimento primeiro que temos que ter é de Deus. Isto é mais do que suficiente para nós, porque Deus fala ao nosso coração. Você que está me ouvindo aí, você que é líder, você que é pastor, tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Busque sempre a glória de Deus, não a glória dos homens. Amém? Tem pastores, tem pastoras se suicidando, né? Coisas que até então era impossível até da gente acreditar nisso. Mas o pastor, ele também é uma ovelha. O apóstolo, ele é uma ovelha. Por isso, Cristo, tem uma passagem que Cristo fala, eu sou o único pastor. Né? Na verdade, todos somos ovelhas. Todos somos irmãos. Existem os líderes. Existem as pessoas que nos guiam, nos ensinam. Mas eles também são ovelhas. E toda ovelha também tem que entrar pela porta, tem que ter esse encontro com Jesus. Tem que ter essa comunhão, porque senão não dá certo. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Amém? Versículo 4. Ele as tira para fora, ou seja, o pastor, o bom pastor, ele lidera a sua ovelha, né? Ele tira aquela ovelha do pecado, ele ensina, ele tira suas dúvidas, né? Ele ajuda aquela ovelha à vitória. Ele tira aquela ovelha da vida derrotada que ela tem levado. Mas ele segue adiante, dando um exemplo, tendo uma vida reta e digna, sem mácula. Sem mácula, sem mancha. O pastor tem que ser perfeito? Não, porque senão ele não seria humano, né? Todos nós pecamos, todos nós erramos. Agora, existem pecados que a própria Bíblia diz que são pecados para a morte. Tem pecados que são graves demais, principalmente para um pastor. Porque quanto mais alto for a sua carga, né, a sua missão, mais você será cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais você será cobrado. Amém? Então, se você tem o dom, porque você para ser um pastor, você tem que ter dom, né? Você tem que ter o dom. No 5, as verdadeiras ovelhas, vou repetir isso, rejeitam o estranho e não o seguem, pois ele não dá o exemplo. As verdadeiras ovelhas, aquelas que realmente conhecem as Escrituras, que têm um encontro com Jesus, têm a comunhão, elas não se deixam enganar, porque elas examinam as Escrituras. Temos visto ovelhas, né, pessoas sendo roubadas. Os mercenários estão aí roubando, se enriquecendo. Por quê? As ovelhas não tiveram ainda um encontro com Jesus. Não examinam as Escrituras, né? Os judeus não entenderam a parábola. Jesus estava pregando ali para os judeus, para os fariseus, né? Que vinham sempre questioná-lo. Não entenderam por quê? Porque o coração estava fechado. Você, para entender a mensagem de Cristo Jesus, o reino de Deus, o Evangelho, seu coração tem que estar aberto. Jesus é a porta das ovelhas, ou seja, todos nós somos suas ovelhas, devemos segui-lo, devemos atravessar a porta, ou seja, aceitar Jesus. Amém? Jesus se refere aos falsos messias que, no 8, né?
apresentaram-se como Salvador. Até os dias de hoje, né? Acontece isso. Mas ele os chama de ladrões salteadores. São ladrões salteadores de dinheiro e de almas, né? 9. Jesus é a porta. Se alguém entrar aceitando Jesus, né? Salvar-se-á, encontrará liberdade e achará pastagens, ou seja, alimento espiritual, alimento sentimental, e saciará sua alma. Glórias a Deus. O ladrão ou o falso pastor só vem para roubar, matar, destruir. Jesus, o bom pastor, veio para nos dar a sua vida e deu a vida dele, né? E vida com abundância. Não é vida de derrota, não. Amém? Glórias a Deus. Vida com abundância, vida com otimismo, vida com alegria, independente das circunstâncias. Não estou falando de circunstâncias, de momentos. Jesus, o bom pastor, deu sua vida por nós, suas ovelhas. 12. Já o mercenário, o falso pastor, ele vê suas ovelhas em perigo, com necessidade, em tristeza, e as abandona. Daí vem o lobo, né? Que pode ser em forma de pecado, a arrebata e dispersa as ovelhas. Como eu falei no início, a ovelha dispersa, ela fica mais frágil, ela fica vulnerável, né? Longe do aprisco, longe do pastor. Mas aí eu não falo pastor homem, eu falo do pastor, do verdadeiro, do único, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Por um falso pastor, de repente, por um mercenário que está lá na frente, ou um homem que pensa que tem o dom de pastor e não tem, ele acaba ferindo aquela ovelha de tal forma que aquela ovelha também não consegue encontrar Jesus. O mercenário foge porque ele não está preocupado com almas, mas sim com dinheiro, fama, holofote, poder. O bom pastor, Jesus, né, conhece e é conhecido por suas ovelhas. E também é assim aquele pastor, aquele líder que tem a missão de administrar uma igreja, de ensinar a palavra de Deus. Amém? Ele também tem que dar a sua vida pelas ovelhas sem parar de reclamar, parar de murmurar. Eu vejo tantos pastores reclamando, murmurando. Ora, você que reclama, você que murmura, e você que tem liderança, você que é pastor, repense se você tem esse dom. Converse com Deus, ore a Deus, porque não é vergonha e não é pecado você reconhecer que de repente você não tem um dom do pastor. Para ser pastor é um dom espiritual, né? Doutor da lei, bispo, o nome que você queira dar. Você tem que ter um dom. Você tem que ser hospitaleiro, você tem que ser marido de uma mulher só. Você não pode ser dado a bebidas. Você não pode ter vícios. Você não pode ter mancha na sua vida. Você tem que estar apto a ensinar. Você tem que ser exemplo dentro da sua casa. Não adianta você ser pastor na sua igreja, ser exemplo lá dentro. Quando você sai do lado de fora, muitas vezes sua família te odeia. Tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada na vida desse líder, desse pastor. E você, ovelha, você também tem a obrigação de propagar o reino dos céus. Você tem a obrigação, de alguma forma, de trabalhar, porque a fé sem obras ela é morta. Amém? Procure também entender seu pastor, compreender seu pastor, amar o seu pastor e pedir sempre a Deus, né, a proteção para a vida do pastor, para a vida da família do pastor, para que
ele esteja blindado ali, que esteja debaixo do poder do Todo-Poderoso, para que o Satanás não o atinja. Porque se paga um alto preço quando você se lança na obra de Deus. Não tenha dúvida disso. Então você que está me escutando, não desanime. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite. Porque amanhã poderá não existir. O daqui a pouco pode não existir para você. Ou Jesus pode voltar. Nós não sabemos a hora, o dia, mas Jesus vai voltar. Quando deixarmos de existir nessa vida, iremos sim em espírito encontrar Deus. E seremos julgados. Então aceite o bom pastor. Amém? E examinai as Escrituras. Não fique só no que o pregador está falando. Examinai, estudai as Escrituras. Vê se aquilo procede. Vê se aquele procedimento ali do pastor procede. Vê se essas coisas que têm acontecido nas igrejas, esses cultos estranhos. Sim, as igrejas têm, algumas igrejas, alguns pastores têm surgido com heresias. Examinai as Escrituras. Paulo falou que o culto a Deus tem que ser com ordem e decência. Amém? Ore a Deus, porque Deus vai dar o discernimento espiritual para você, para sua família. Amém? Muito obrigado, você que ficou até o final. Que Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus. E que tenhamos aí uma próxima semana aí na presença do Senhor.